Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje nós vamos postar aí mais um vídeo no nosso canal, né, de Olho na Língua Portuguesa. Mas antes, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem aí o seu like, fizessem os comentários, né? Ativassem o sininho para receber as notificações e os vídeos que a gente vai postando aí no canal e prestigiem o canal. Prestigiem o canal, que o canal veio realmente para instruir, aí a gente está fazendo aí o melhor, né, para que o canal cresça cada vez mais, né? Então, e para que o canal cresça, eu preciso do apoio de todos, né, em fazer aí as inscrições, né, para que o canal aumente cada vez mais o número de participantes e também o número de visualizações. Hoje nós vamos terminar o processo da derivação e vamos começar o processo da composição dentro do processo de formação de palavras. E caso haja tempo, eu já começo a falar do hibridismo, né, que é o outro processo de formação. Mas basicamente nós vamos falar sobre composição e vamos falar também, terminar aqui o processo da derivação. Então vamos lá. Eu tinha parado na derivação parasintética. Quem quiser se recordar do que já foi visto, é só consultar os vídeos anteriores, né, que vocês lá ouvirão, né, e verão também, é claro, o que foi dado, né, anteriormente aí. Bom, vamos começar aqui da derivação regressiva. Até agora, nós acrescentávamos elementos à palavra primitiva, né, para formar palavras novas. Aqui, no caso da derivação regressiva, já vai ocorrer o contrário. O que vai acontecer? Nesse caso, vamos dizer assim, subtrair elementos da palavra, né, para formar uma palavra nova. Existem alguns casos de derivação regressiva que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, a palavra sarampo, ela é formada por derivação regressiva. Por quê? Antes era sarampão. Aí eu tirei aqui esse sufixo ão e formei então a palavra sarampo. Então, quando eu tiro elementos, então eu vou ter a derivação regressiva. Uma outra situação, por exemplo, português. Português, eu tenho aqui o sufixo -es. Mas se eu tirar esse sufixo -es e acrescentar ao radical a, eu vou ter a palavra portuga. Então, portuga é uma palavra formada por derivação regressiva. Só que a maioria das palavras formadas por derivação regressiva, elas formam substantivos a partir de verbos. Ou seja, geralmente,
A derivação regressiva vai formar substantivos a partir de verbos. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo combater. Aí, de combater, o que resulta? Combate. Combate, então, é uma palavra formada por derivação regressiva. Por exemplo, eu tenho o verbo dançar. O que vai resultar disso aqui? Dança. Então, dança é uma palavra formada por derivação regressiva. Essas derivações regressivas aqui, que são formadas a partir de verbos, elas são conhecidas também como deverbais. Ou seja, por que elas são deverbais? Porque elas são formadas a partir de verbos, né? Então, aqueles resultados de ação verbal são, então, aquilo que a gente chama de derivação regressiva. Nós vamos ter aqui agora a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? A derivação imprópria é aquela que, primeiro, não tem alteração na palavra, não tem alteração na estrutura da palavra, vamos dizer assim, mas tem alteração na classe da palavra, na classe da palavra. Então, a derivação imprópria, na derivação imprópria, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma alteração na classe da palavra. Ou seja, uma palavra, por exemplo, que era substantivo, ela vai se tornar o quê? Um adjetivo, por exemplo, né? Uma palavra que é normalmente um advérbio, ela se torna um substantivo e por aí vai. Então, a derivação imprópria é isso. Eu não altero a palavra, não altero a estrutura da palavra, mas altero a sua classe, né? Altero a sua classe gramatical. Vejamos aqui alguns exemplos. Caxias é um substantivo. Normalmente é um substantivo. Agora, numa expressão, por exemplo, aluno Caxias, esse Caxias aqui passa a ser um adjetivo. Alterou a estrutura da palavra? Não alterou a estrutura da palavra. Mas, em compensação, alterou a classe gramatical. Por quê? Porque Caxias era um substantivo e agora passou a ser um adjetivo, né? Por exemplo, a palavra não. Não é um advérbio. Se eu acrescentar aqui, por exemplo, um artigo, eu vou ter um não ou o não. Então, por exemplo, se eu digo o não ou então um não, eu acrescentei aqui um artigo e aí a palavra não se tornou um substantivo. Então, era advérbio e aí, com a anteposição de um artigo, a palavra não se tornou um substantivo. Por exemplo, Pereira. Pereira é o pé da pera, né? Pereira é o pé da pera. É um substantivo comum. Aí, o que acontece? Vamos supor, meu nome aqui, Marco Antônio Pereira. Pereira se transformou em um substantivo próprio. Então, o que aconteceu aqui? Um substantivo comum se tornou um substantivo próprio. Mudou a classe? Mudou. Então, nesse caso aqui, eu tenho a derivação imprópria, né? Um outro exemplo aqui.
O substantivo coelho é um substantivo comum, né? Coelho é um substantivo comum. Agora, vamos supor, José Coelho. Aí, esse coelho aqui se tornou um substantivo próprio. Alterou a estrutura da palavra? Não. O que alterou aqui foi a classe. Por quê? Porque um substantivo que era comum passou a ser um substantivo próprio. Então, essa é a derivação imprópria. Ok? Então, olha, a regressiva, você tira elementos da palavra, né, para formar uma palavra nova. E, geralmente, a regressiva é o resultado de uma ação verbal. Agora, a imprópria já é assim, ó, eu não mudo a estrutura da palavra, mas mudo a sua classe gramatical. Bom, agora nós vamos passar para a composição. O que é o processo da composição? A composição, ela vai ocorrer quando eu uno duas ou mais palavras ou radicais, né? Eu vou ter aqui duas ou mais palavras ou radicais. Agora, pode haver perda de elementos ou não, né? Pode haver perda de elementos ou não haver perda nenhuma. Então, essa é a composição. Então, a composição, eu tenho, por exemplo, dois elementos, cada um com seu significado. Aí eu vou unir esses elementos. Esses elementos passam a ter um significado único. Então, isso aí é a composição. Agora, a composição, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. Então, a composição, ela pode se dar de duas formas, ou por justaposição ou por aglutinação. O que é uma composição por justaposição? É quando eu uno duas ou mais palavras ou radicais sem perda de letras, ou seja, sem modificação na pronúncia da nova palavra. Por exemplo, sexta-feira, eu tenho a palavra sexta e a palavra feira. Sexta mais feira é igual a sexta-feira. Então, nesse caso aqui, eu tenho a composição por justaposição. Por quê? Porque esses dois elementos aqui se uniram, né? E não houve modificação na pronúncia da palavra. Vou dar um outro exemplo. Girassol. A palavra girassol, ela vai ser formada por gira mais sol. Aí, juntando aqui essas duas palavras, eu vou ter a palavra girassol. Então, houve alguma modificação na pronúncia? Não. Então, nesse caso, girassol é uma palavra formada pelo processo da composição por justaposição. Outro exemplo ainda da composição por justaposição. Por exemplo, na palavra porta-bandeira. Eu tenho aqui, ó, porta mais bandeira. Houve modificação na pronúncia dessas palavras quando elas se uniram? Não. Então, nesse caso aqui, eu tenho a composição por justaposição. Agora, o que é a composição por aglutinação? A composição por aglutinação é quando eu junto elementos e nessa junção
ocorre modificação na pronúncia, né? Então é diferente da justa posição, porque na justa posição você apenas une os elementos sem modificação. Agora na aglutinação não, você vai unir e aí nessa união vai dar modificação na pronúncia da palavra nova. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra perna e a palavra longo. Aí eu uno essas duas e dá a palavra pernilongo. Então, pernilongo, na hora que eu uni perna com longo, deu pernilongo. Modificou a pronúncia? Modificou. Então, nesse caso aqui, eu tenho a composição por aglutinação. Outro exemplo. Pedra mais óleo. Aí, o que deu? Deu petróleo, né? Então, petróleo é uma palavra composta por aglutinação. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu tinha pedra e óleo. Aí, na união dessas duas palavras, houve modificação na pronúncia. Então, deu petróleo. Então, nesse caso aí, eu tenho a composição por aglutinação. Outro exemplo de aglutinação, Fonseca. O nome, esse sobrenome, né, Fonseca, é fonte seca. Fonte mais seca. Aí o que deu aqui? Fonseca. Então, nesse caso, eu tenho a composição por aglutinação. Para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de hibridismo, que é o outro processo de formação de palavras. Veja bem, o hibridismo é uma palavra que é constituída de radicais de línguas diferentes. Então, veja bem, o hibridismo ele vai ser formado por radicais de idiomas diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra burocracia. Burocracia, ela é formada de buro mais cracia. Buro é um radical francês e cracia é um radical grego. Então, como os radicais são de línguas diferentes, então, nesse caso aqui, eu tenho o hibridismo. Outro exemplo de hibridismo é decímetro. Deci é latim. Metro é grego. Então, nesse caso aqui, radicais de idiomas diferentes, eu vou ter, então, o hibridismo. Agora, tomem cuidado com uma situação aqui, ó. Por exemplo, na palavra biólogo, eu tenho aqui, ó, bio é um radical grego e logo é um radical latino. Então, nesse caso, logo é também um radical grego. Logo também é um radical grego. Eu disse aí que ele era latino, mas é mentira. Não é nada de latino, é radical grego, os dois. Os dois são radicais gregos. Então, não pode ser hibridismo aqui. Por quê? Porque para que eu tenha o hibridismo, é preciso que eu tenha radicais de idiomas diferentes. Por exemplo, um grego e um latino, um francês e um grego, um árabe e um grego, e por aí vai.
né? Então aí eu vou ter o hibridismo, né? Mas fora isso, a gente não tem o hibridismo, ok? Muito bem, terminamos nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai dar os outros processos, né, de formação de palavras. Nós temos mais processos aí de formação de palavras. E antes da gente encerrar, eu quero pedir que se inscrevam no meu canal, né, façam aí os comentários, divulguem para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu tio, para sua avó, para sua mãe, para o seu povo todo. E quero bastantes inscrições lá no meu canal. De olho na língua portuguesa. E ativem o sininho aí para receber as notificações e receber também novos vídeos. Façam os comentários, deem o seu like e eu ficarei muito satisfeito e feliz. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.